Nos olhos de Jesus, ela não encontrou mais uma pressão que todo mundo já pressionava ela encontrou acolhimento, ela encontrou algo que ela estava em busca a vida inteira. Você com certeza já deve ter percebido, ou até vivido, ou vivendo essa experiência, de que parece que a gente não é bom o suficiente. Sempre nos exigem algo mais. No sentido de que a gente parece que tem que estar sempre em busca de uma autoexcelência, de uma autossuficiência. Claro que de alguma forma eu e você, como pessoas, como pais, como mães, como filhos, como profissional, como cristão, como cristã, nós precisamos de alguma forma exercitar a nossa vida da melhor forma possível. Agindo com zelo, com cuidado, dando o nosso melhor. Porém, mesmo que a gente dê o melhor, você já experimentou essa sensação de que não é suficiente? De que parece que sempre estão exigindo algo mais daquilo que você pode oferecer? Talvez isso nos motive, seja um estímulo para melhorar, mas de repente nós estamos apenas cumprindo ou desejando cumprir coisas que as pessoas desejam, modelos que a sociedade nos impõe, ações que de alguma forma não está dentro da nossa vida, ou do nosso jeito de viver, mas a gente acaba entrando por conta da pressão e da cobrança externa. Você já viveu essa experiência? E quando as coisas não são suficientes? Ou quando você não se percebe suficientemente bom como um pai, como mãe, como homem, como mulher, como profissional? Quando, por exemplo, a gente passa por uma experiência de uma perda de emprego e de repente a gente pensa, puxa, eu não sou o profissional suficiente. Ou quando a gente experimenta alguma situação difícil na nossa vida, uma doença, uma perda, e a gente se pergunta, Deus, eu não fui suficientemente cristão, eu não fui suficientemente bom para poder passar por essa experiência. Ou, enquanto homem, a gente acha que a gente precisa ser forte o tempo todo, e a gente não consegue ser forte o tempo todo. Ou, enquanto mulher, acha que tem que dar conta de tudo e superar tudo, mas ninguém vê as fragilidades e as dificuldades que se passa. Quando a gente se sente assim? Muitas pessoas, às vezes, até se perguntam se vale a pena viver. Se a vida vale a pena pelo esforço e pela cobrança que constantemente somos levados a cumprir uma regra, a cumprir uma convenção social que nós criamos também enquanto pessoas relacionais e na coletividade. E parece-me, queridos, que quando a gente não consegue cumprir aquilo que nos é exigido, o que a gente faz? O que a gente já aprendeu desde cedo? A gente aprendeu a usar algo que parece que é difícil tirar. A gente aprendeu a usar máscaras. Máscaras. Máscaras de que somos boas pessoas, máscaras de que somos um ótimo profissional, máscaras de que está tudo bem em casa, máscara de que parece que a gente coloca um filtro como faz no Instagram, né? A gente coloca um filtro, coloca aquelas risadinhas, coloca aqueles brilhos, mas por trás da câmera, quando desliga o celular, a gente vê isso não é realidade. Não é isso que de fato eu estou vivendo. Mas por que nós usamos máscaras? Porque de alguma forma a gente quer ser aceito, a gente quer ser amado, a gente quer ser amada, porque essa é, na verdade, a grande necessidade minha e sua enquanto seres humanos. Ser amados, ser amadas, ser aceitos e aceitas pelas pessoas. A gente não quer ser rejeitado, a gente não quer ser colocado de lado, a gente não quer ser invisível, a gente quer ser visto, reconhecido, valorizado de alguma forma.
Por isso, de uma maneira até desesperada, a gente tenta de todo jeito cumprir o que as pessoas nos exigem, para que pelo menos a gente tenha um reconhecimento, pelo menos a gente tenha uma palavra de dizer que bom que você é assim, mas a gente sabe que a gente não é assim. Então, máscaras parece que é o artifício que eu e você usamos constantemente. A pergunta é se é isso que Deus deseja, se é isso para o qual nós fomos criados, para representar ou para viver. Fomos criados para nos encher de máscaras ou para sermos pessoas íntegras, inteiras, autênticas? Essa é uma questão que eu e você, de alguma forma, precisamos pensar sobre isso. E você pode dizer, mas pastor, isso é a pressão externa. Sim, há muita pressão externa, mas o quanto a gente dá valor a essa pressão, o quanto a gente também acredita nessa pressão, o quanto a gente acha que precisa ter o corpo perfeito, a gente precisa ser o melhor de todos, a gente precisa puxar as nossas rugas para não envelhecer, para ser amado e ser reconhecido. O problema é que essas exigências, essas pressões que nos são colocadas, meus queridos, a gente internaliza, a gente acredita. Por isso é tão difícil cair máscaras, porque a gente já não sabe mais o que é máscara e o que é real. A gente já não sabe mais o que é verdadeiro e o que é falso. Porque as coisas se confundem, não é verdade? E o convite do Evangelho é uma vida diferenciada, não pela máscara, mas pela autenticidade, como mencionei. E aí eu lembro de duas experiências bíblicas do Antigo Testamento, que de alguma forma essas duas pessoas, mas existem outros exemplos bíblicos, também sofreram pressão, e por elas não cumprirem aquilo que lhes era exigido, elas até pedem para morrer. Olha só a crise que essas duas pessoas passaram. E talvez alguns de nós já pensaram assim. Uma delas é Raquel, mulher de Jacó, uma das mulheres de Jacó. E ela chega e diz assim, se eu não engravidar, qual o sentido da minha existência? Prefiro morrer do que não ter filhos. E por que ela tem esse pensamento? E por que ela deseja a morte? Porque ela não está grávida, não é mãe. Porque havia toda uma pressão social, uma ideia, inclusive, não só social, mas também teológica, na época, de que mulher precisa gerar filhos. E mulheres que não geram filhos não são mulheres completas. Mulheres que não geram filhos tem algum problema, e esse problema, de alguma forma, precisa ser colocado de lado. Era assim que Raquel se via. Eu não vou ser aceita, eu não vou ser reconhecida. Talvez, no máximo, as pessoas vão dizer, é mulher, mas não está grávida, não está completa como aquela que tem filhos. Quantas mulheres ainda hoje sofrem essa pressão de que precisam gerar filhos, porque se não geram filhos, elas não são completas. Talvez algumas de nós também já vivenciou essa experiência. Mas quem disse que toda mulher tem que dar filhos? Quem disse que tem que ter? Ou Sansão, né, um exemplo também do Antigo Testamento, que foi criado desde menino com a ideia, olha, Sansão, você é forte, você vai ser um líder. Ele foi um líder, você tem força. Inclusive, ele tinha um voto de não cortar o cabelo, porque ali estava a sua força, e ele entendia que toda a força estava nesse voto que ele fez a Deus. Por isso, ele era um cara reconhecido. Esse é o nosso líder, vejam a força que ele tem. Porém, quando ele perde a força, ele diz o seguinte, eu prefiro morrer do que ficar sem força. Quantas pessoas, também como Sansão, acham que precisam ser fortes o tempo todo, que não podem ter fragilidades? Quantos homens sofrem por conta que sempre ouviu, seja forte, não chore, bata do peito. Só que por trás disso há uma fragilidade, uma dor, uma ferida, porque você não consegue ser forte o tempo todo, você não consegue prover o tempo todo, você não consegue estar sempre no topo o tempo todo.
E quando não se está? Como é que a gente lida com isso? Como é que você, homem, lida com isso? Como é que nós lidamos isso? Então, esses dois exemplos, de alguma forma, nos mostram quanto a pressão pode levar feridas profundas, em que as pessoas preferem não viver por conta disso. Eu lembro, talvez aqui eu vou dedurar a minha idade. Vocês lembram do plano Collor? Sim. Já dedurou a idade, né? Os novos não lembram, mas lembram quando foram confiscados recursos, dinheiro? E por incrível que pareça, pessoas tiraram sua vida por conta disso. Porque elas não suportavam a ideia de não ter dinheiro. Elas não suportavam a ideia de viver uma outra vida. Elas não suportavam a ideia da vergonha. Então percebam, será que é isso que o Evangelho nos propõe? Será que essa é a vida que Jesus nos coloca para viver? E o mais difícil, meus queridos, talvez o que mais ainda me preocupa é que a igreja que é chamada a ser comunidade do reino, uma nova comunidade com novas relações, muitas vezes reproduz esse modelo, reproduz que pessoas têm que ser encaixadas, que homens têm um modelo de ser homem, mulher tem um modelo de ser mulher, pai tem um modelo de ser pai, mãe tem um modelo de ser mãe. E aí pessoas que não se enquadram, elas ficam pensando, meu Deus, para que viver? Se na própria comunidade, muitas vezes, nós impomos sobre as pessoas um fardo, um peso, que elas não podem, não conseguem. Eu lembro, antes de mandar meu currículo aqui para a paróquia, eu mandei o meu currículo para uma outra paróquia, não vou dizer o nome da paróquia. E por vários motivos eu não fui chamado e não fui escolhido. Tinha os motivos, mas um dos motivos que eu fiquei sabendo era porque eu era solteiro. Por eu ser solteiro. Não foi pelo violão. O violão estava no currículo lá, estou aprendendo violão. Mas por ser solteiro. Por quê? Porque para alguns líderes eu não me enquadrava na figura, no modelo pastoral. Na figura, no modelo que pastor tem que ter esposa, tem que ter fralfara, como se dizia no passado. E se você não tem, então você não se enquadra. Assim como também em algumas comunidades, elas não aceitam pastoras, mulheres, que têm o chamado de servir a Deus, de pregar a palavra, por simples fato de ser mulher, porque não se enquadra. Graças a Deus que aqui na Paróquia dos Apóstolos, né, lá em Curitiba, lá em Pelotas, essas paróquias entenderam que não é o estado civil, não é o nosso gênero que faz a gente ser quem a gente é mais do que isso, e o chamado de Deus é maior do que o nosso estado civil. Nós não podemos limitar o chamado, o serviço a Deus para algumas pessoas e dizer, não, você não está apta, porque você não cumpre os requisitos, você não cumpre aquilo que nós entendemos que precisa cumprir. E eu não estou falando de competência de trabalho, porque sim, a gente precisa ter competência de trabalho, a gente precisa ter vocação, a gente precisa ter um chamado para exercer um ministério pastoral, mas desclassificar por conta de pressão, porque você não é casado, você não tem filho, você é homem, você é mulher, você é negro, você é branco, você é pobre, você é rico, enfim, tantas categorias que a gente coloca, meus queridos, o Evangelho não é isso. E a comunidade não pode reproduzir esses modelos. Na comunidade, as pessoas precisam ter um espaço onde elas não representem, mas elas são. Elas podem ser frágeis, elas podem compartilhar suas dificuldades sem ser julgadas. Aqui homem pode chorar, aqui mulher não precisa fazer tudo com aquela pressão que se coloca sobre as mulheres. Aqui jovem, se você tem dúvidas, se você tem questionamentos, você tem lugar. Aqui qualquer pessoa poderá ter lugar.
E isso precisa ser internalizado na nossa consciência. E quando falo comunidade, estou falando de nós agora, dos nossos grupos, dos nossos ministérios. É no grupo da UAS, é no grupo infantil, é no grupo de homens, é em qualquer grupo. Nós não podemos classificar e separar as pessoas por conta daquilo que muitas vezes foi nos empurrado, sem que o Evangelho faça o filtro, sem que o Evangelho nos diga, porque pessoas não se enquadram. Vejam, Jesus, e aí eu volto ao texto que foi lido aqui pelo Dudu, ele passou por uma tentação no deserto, a tentação que sempre somos lembrados nesse tempo de Quaresma, onde ele passa pelo deserto e é tentado pelo diabo. E é interessante que as tentações que o diabo faz para com Jesus, muitas vezes a gente se apega no pão para virar pedra, na forma que Jesus tem que se lançar para que os anjos segurem ele, ou então pela adoração, o culto que ele é chamado a adorar o diabo. Mas a maior tentação, a maior questão, não são essas. É quando o diabo diz: se tu és filho de Deus. Se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Se tu és filho de Deus, te lance aqui e os anjos irão te segurar. Se tu és filho de Deus, então prostre e mostre, porque eu darei esse reino. Aliás, essa é a grande mentira do diabo, mas veja, a grande questão é identidade. Se tu és filho. E Jesus resistiu porque ele sabia quem ele era. Pouco antes de passar pelo deserto, ele passou pelo batismo. E no batismo a voz de Deus veio, através da experiência ali, naquele momento onde Jesus é batizado, desce o Espírito Santo e a voz diz: tu és meu filho amado, tu és meu filho amado. Então Jesus sabia quem ele era. Eu sou um filho amado. Eu sou alguém amado. Eu tenho essa voz de Deus calando no meu coração, ecoando na minha vida, por onde eu passar, qualquer tentação que eu passe, que tente me tirar dessa identidade de quem eu sou, eu resisto porque eu lembro, eu sou filho de Deus. E isso mantém Jesus, é isso que faz com que ele vença essas tentações. Por isso volto àquela questão que eu falei, que muitas vezes a gente está em busca de ser amado e ser aceito, mas o que nós precisamos não é buscar nas coisas, não é buscar nas pessoas, não é buscar no nosso trabalho, não é buscar no nosso recurso, porque eu não sou o que eu tenho, eu não sou o que eu faço, eu não sou o que as pessoas esperam de mim, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, meus queridos. Aqui está a nossa identidade. Filhos e filhas de Deus. E nessa experiência, então, do deserto, é que Jesus nos ensina que a gente não é o que a gente tem. Tem pessoas que são o que têm, né? Elas querem ser o que têm. Elas acham que elas são a conta bancária, elas acham que são a casa, elas acham que são os imóveis, elas acham que são isso. Não. Se você até agora pensou nisso, tire isso da cabeça. Você não é o que você tem. E quando você perder isso? E se você vier perder? Perde o sentido da vida? Você deixa de existir? Você não é o que você faz. Eu estou aqui como pastor. Mas antes de ser pastor, eu sou filho de Deus. Você não é o que você faz. Você é quem é, porque Deus diz: você é meu filho, você é minha filha. Então não tentemos nos esconder atrás dos nossos diplomas, né, das nossas profissões, nos achando que é isso que nos define. Não, não é isso que nos define. Também eu não sou o que as pessoas querem que eu seja, porque se eu deixar que as pessoas me digam o que elas querem que eu seja, então eu nunca vou chegar a uma situação suficiente, porque sempre é insuficiente. Parece que cada vez mais eu preciso ser o que todo mundo quer. E no final da conta eu não sou ninguém, nem sei quem eu sou. Porque são tantas máscaras que eu preciso usar, que a gente já não sabe mais quem a gente é. Então lembre-se disso. Guarde isso. Você não é o que você tem. Você não é o que você faz. E você não é o que as pessoas querem que você seja. Você é filho, filha
de Deus pela fé em Jesus Cristo. Isso nos define. Isso faz diferença. Isso faz com que a gente enfrente e a gente tenha clareza do nosso chamado, do nosso papel enquanto homens, enquanto mulheres, enquanto jovens, enquanto pessoas. Veja, 2 exemplos, eu citei 2 do Antigo Testamento, outros 2 do Novo Testamento. José, esposo de Maria, noivo de Maria, quando Maria diz para José, olha, estou grávida, né? E Jesus, de quem? De quem agora? Quem é o dono? Do Espírito Santo. Imagine, né? A gente ouvir isso e a gente vai dizer, a pessoa está louca, é uma situação totalmente inusitada, foge da nossa humanidade de compreensão. Moisés, naquela época, naquele contexto, ele podia muito bem ter abandonado Maria, por quê? Porque ele estava em jogo a honra dele, estava em jogo até a sua postura enquanto homem. Não ela que errou, ela pecou. Vão lá, tratem essa mulher com discriminação, com exclusão, joguem pedras nela. Mas José abre mão dessas máscaras masculinas da época. E José redefine o papel do homem quando o acolhe. Quando ele diz, não, eu estou contigo. Eu vou te proteger. Não vou te abandonar. Ele poderia defender a sua honra. Quantas vezes a gente quer defender a honra da gente, pisando nos outros, excluindo os outros, discriminando os outros, para a gente se sentir honrado. Isso não é honra, meus queridos. Honra foi o que José fez, de acolher Maria, de protegê-la, de cuidá-la, mesmo que o seu nome estava naquela época sendo comentado e as pessoas olhando atravessado, as pessoas olhando com aquele olhar julgador, aquele olhar que a gente sabe muito bem fazer, né? A gente sabe muito bem julgar. Outro exemplo, a mulher samaritana, né? Samaritana, já não fazia parte do povo escolhido, já vivia essa exclusão por ser segunda categoria, porque tem pessoas que são racistas, né? Que elas creem que umas raças são mais importantes que outras. Tem gente que ainda acha, em pleno século XXI, meus queridos, e eu espero que não tenha aqui, gente que acha que a cor da pele define a pessoa. Que a raça define a pessoa. E Jesus está lá sentado no poço, a mulher vai ao meio-dia, né? No horário, por que meio-dia, no sol escaldante? Por que ela não vai mais cedo? Por que ela não vai no final da tarde? Vocês já pararam para pensar nisso? Ela vai porque ela não queria ser vista. Ela não queria ser vista por outras pessoas que já estavam rotulando, julgando, pensando nela como uma mulher. Quem é essa mulher? Já teve 5 casamentos, já está a vida toda estragada. Quem é essa mulher? Não conviva com essa mulher, não se relacione com essa mulher, fuja dessa mulher. E Jesus senta ali e conversa com ela e pede água para ela. E o diálogo que Jesus tem com a mulher samaritana é um dos diálogos mais bonitos, porque é um diálogo teológico, é um diálogo de existência. E aquela mulher, porque foi amada, foi acolhida, porque nos olhos de Jesus ela não encontrou julgamento, nos olhos de Jesus ela não encontrou mais uma pressão que todo mundo já pressionava ela encontrou acolhimento, ela encontrou algo que ela estava em busca a vida inteira. Ela encontrou alguém que disse, você é alguém, você é uma pessoa. E eu estou aqui para te escutar. Isso transformou a vida daquela mulher. Então Jesus, Ele transforma a nossa vida. Talvez a pergunta não é quem eu quero ser, nem quem as pessoas querem que eu seja. Mas a pergunta mais importante, eu quero que você leve para casa isso, é quem eu estou me tornando caminhando com Jesus? Quem eu estou me tornando caminhando com Jesus? Porque é na caminhada com Jesus que a gente vai percebendo quem nós somos. É na vida de Jesus, é na palavra de Jesus, são nos exemplos de Jesus
que nós encontramos inspiração, que nós somos acolhidos, nós somos abraçados, e Jesus vai nos transformando, o Espírito Santo vai nos moldando, o Espírito Santo vai nos dando consciência, vai nos dando clareza, o Espírito Santo faz a gente perceber coisas que as pessoas não percebem, ou coisas que a gente já nem percebe dentro de nós, porque a gente passou a vida toda escondendo, maquiando. Mas quando Deus nos ama, nos olha nos olhos, nós não nos tornamos mais iguais. Nós somos diferentes, não pelo que as pessoas querem, nós somos diferentes pelo aquilo que Deus deseja. Então a pergunta também, outra pergunta é: quem tem determinado para você e dizendo quem você é? Quem você tem deixado determinar que você seja quem você é? É a cultura? É a pressão social? É a pressão familiar? É o filho que tem que fazer a profissão porque o pai quer que ele seja essa profissão? É a filha que tem que casar e ter filhos porque a mãe vivenciou isso e tem que fazer isso? Ou é o Evangelho que diz quem você é? Então esse é o desafio para nós nessa semana. Que a gente tenha essa coragem também de responder essas perguntas e discernir e ter a maturidade, porque a nossa fé precisa ser madura, a nossa fé precisa também nos dar ousadia e coragem para tirar as máscaras e a gente ser quem Deus quer que a gente seja. Que o Senhor nos abençoe. Que você nessa caminhada, nessa semana, possa refletir sobre isso. E lembre-se, você não é o que você tem, você não é o que você faz, você não é o que as pessoas esperam. Você é um filho e uma filha de Deus. Deixe o Espírito Santo agir na sua vida. Que Deus abençoe. Amém.